Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, eu vou falar com vocês um pouco sobre Jó. Mais uma vez pedindo orientação a Deus. E ele me mandou essa palavra, do livro de Jó. Para quem não conhece a história de Jó, eu vou falar mais assim, de uma forma que vocês entendam e consigam aplicar na vida de vocês, tá? Jó foi um servo excelente de Deus, Foi um homem que seguiu fiel a Deus, mesmo diante de toda a provação que Deus permitiu que ele passasse, Que Deus permitiu que Satanás tentasse Jó, porque Deus confiava no coração de Jó e tinha certeza que ele não o trairia, Que independente do que ele passasse, ele não amaldiçoaria Deus. E por muitas vezes na nossa vida a gente passa por situações que acha que é culpa de Deus, por que Deus permitiu, por que Deus deixou, como se a gente tivesse esse direito, de questionar a vontade de Deus em algum momento ou por algum motivo, Então eu separei 3 trechos do livro de Jó, que é bem grande, mas eu aconselho vocês a lerem todo, tá? Porque é um livro muito bonito, é um livro muito lindo, realmente de uma demonstração de amor e um reforço para a nossa fé, A gente vê o tamanho da fortaleza que era Jó e a gente se sente tão pequenininho, Então, assim, por isso que toda vez que a gente ora, que eu venho gravar algum vídeo aqui para vocês, eu peço a Deus que eu diminua, para que a palavra dele cresça, para que eu possa levar para vocês, para que vocês não enxerguem aqui a Milena, mas sim o que Deus quer transmitir, sabe? Através do meu falar para vocês. E aqui em Jó, capítulo 1, no versículo 21, a gente lê: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Por que Jó falou isso? Isso aqui foi depois que Satanás pediu a Deus. Ele estava rondando por aqui pela terra, vagando. E ele pediu a Deus que para ele provar a fidelidade de Jó. Ah, você acredita mesmo que esse homem é fiel? Deixa eu mostrar para ele aqui um pouquinho de sofrimento, um pouquinho dos meus feitos na vida dele, que eu tenho certeza que ele vai te amaldiçoar. E Deus falou para ele que ele poderia testar a Jó, mas ele não poderia feri-lo, tirar a vida dele, nada disso. E aí Deus deixou. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. E aí ele questiona, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, que com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Ou seja, Deus deu permissão para ele usar tudo que Jó tinha para atingi-lo, mas que não tocasse nele. E assim Satanás fez, tirou os seus filhos, tirou os seus rebanhos, e toda hora vinha alguém falar com Jó que ele tinha perdido alguma coisa. Os filhos foram jantar, uns nas casas dos outros, e de repente a casa pegou fogo. Aconteceram vários incidentes aqui que Jó acabou perdendo seus filhos, seu rebanho, tudo, absolutamente tudo, em fração de horas, Tudo que ele construiu a vida toda. E aí Jó fala assim, ao ouvir isso, tudo que estava acontecendo, quando as pessoas vinham, os mensageiros vinham contar a Jó, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o Senhor.
Então ele poderia, só ali, gente, de ter perdido os filhos todos de uma vez, perdido sua vida toda, né? Tudo que ele construiu, ele, né, tinha motivos. A gente, por muito menos, a gente peca. E ao invés de fazer isso, ele raspou a cabeça, rasgou sua roupa e se prostrou no chão, se humilhando para Deus, se diminuindo e louvando e adorando. Olha que lindo, gente. Eu sempre me emociono muito quando eu falo de Jó. Porque eu já tive momentos na minha vida em que eu passei muitas situações ruins e que realmente eu era dependente de Deus. E ainda que tivessem pessoas me fazendo muito mal, eu não consegui em nenhum momento espraguejar. Em um determinado momento da minha vida, nos meus 18, quase 19 anos, eu passei por uma situação em que eu tinha todos os motivos para pecar grandemente, não só contra Deus, mas pecar contra mim também. E talvez fazer até uma besteira grave. Mas ao invés disso, eu pedi a Deus, falei, Senhor, se tu tem plano para minha vida, permite que eu saia disso tudo, me livra disso aqui. Eu te imploro. E ao invés de reclamar, chorar, perguntar por quê, mas por que eu tô passando isso? Por que tá acontecendo isso? Eu só perguntei para Deus se Ele tinha planos para minha vida, para o meu futuro. E Deus me mostrou que Ele tinha. E no dia seguinte, eu consegui livramento, eu consegui sair daquela situação que eu me encontrava, que realmente só Deus podia me tirar, e mais ninguém. E Deus é misericordioso e eu só tenho a agradecer, sabe? Então, esse livro de Jó me emociona muito por conta disso, né? Porque quando a gente está mais vulnerável, né? Quando a gente chega no nosso limite, é onde Deus se mostra, se revela para aqueles que creem, né? Que Deus vai fazer, que Deus é o Deus do impossível. Ele se revela e Ele mostra o tamanho da sua força, que Ele ainda faz milagres e que Ele é um Deus que ouve nossas orações, né? Para os que creem e acreditam e confiam nele, né? E aí a gente passa para o capítulo 2 e lá no finalzinho, versículo 10, Jó respondeu à esposa dele que tinha falado para ele. Lá no versículo 9 ela fala, então a sua mulher lhe disse, você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra, porque Jó já estava com o corpo ferido. Ele ficou tão ferido que ele raspava sua pele com cacos de vidro. Com cacos, né, que fala aqui na palavra. E tamanha era sua dor e sofrimento, ele estava definhando, gente. Vocês parem para imaginar, porque o que eu falo emociona quando a gente lê com o coração e quando a gente sente. E aí Jó respondeu para a esposa dele, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Por que é muito fácil a gente aceitar, a gente querer adorar, né? Só quando a gente está bem. E quando a gente está mal, né? Que é onde a gente precisa mostrar nossa dependência total do Senhor, né? Que somos filhos dependentes de um Pai que está aqui, que olha por nós, que nos observa e que muitas vezes está só esperando ouvir a nossa voz, chamando, clamando por ajuda, para que Ele venha com a sua mão intervir. Eu canso de falar isso, gente. Deus não é intruso para bater, chutar a sua porta, arrombar e entrar. Não. Ele é um Deus que respeita o nosso livre-arbítrio. E muitas das vezes a gente sofre por consequência das nossas atitudes, né? Das coisas erradas. Muitas vezes Deus está ali na frente, mostrando o caminho, mostrando tudo pra gente, mas é muito mais fácil a gente querer fazer pela nossa conta, nosso braço, nossa força, né? Se achando capaz de tudo, se achando suficiente, né? E a gente vai lá e faz.
e sofre, né, as consequências das nossas atitudes, porque nem sempre o que a gente sonha é o sonho de Deus pra gente, nem sempre o que a gente está fazendo agrada o coração de Deus, né? Então, a gente precisa louvar ao Senhor, independente do momento que a gente esteja. Se a situação tá ótima, que bom, louva dobrado. Se a situação complicou, louva triplicado, sabe? É a hora que a gente tem para recorrer. E é a hora que Deus vem em nosso socorro e nosso auxílio, tá? E aí eu vou pular para o último capítulo de Jó, 42, no versículo 2. Então Jó respondeu ao Senhor, depois de tudo que ele passou, depois dos amigos dele virem visitá-lo, e nada tirava aquele sofrimento de Jó, e as pessoas não entendiam como que ele estava sofrendo, definhando, apodrecendo, e ele continuava louvando, e ele não espraguejava Deus, de jeito nenhum, em nenhum momento ele pecou com sua boca. Então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E aí, lá no versículo 12, lá no final, o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que no início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu o nome de Gemima, a segunda o de Késia e a terceira o de Queren-Apuc. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu os seus filhos e os adolescentes deles até a 4ª geração, e então morreu em idade muito avançada. Vamos aqui comigo, gente, para mais uma observação. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que no início. Gente, muitos de nós passamos às vezes a vida inteira querendo procurar um propósito, né? Tem gente que acha que a vida é um mar de comparações, né? Você tem que andar com 6 meses, você tem que falar com 1 ano, você tem que, né? Porque é tudo assim acelerado. Você faz uma coisa e sempre tem alguém para dizer que faz mais rápido do que você, faz melhor, né? Você tem que casar, ter o melhor emprego do mundo, ter 500 filhos, sabe? Você tem que ser dona de casa, ter 3 empregos, 5 empregadas para ter uma vida boa. E muitas vezes a gente passa, né, a vida de forma diferente, a gente não tem oportunidade de estudo. Como eu não tive que trabalhar muito cedo e vim retomar meu estudo já depois de casada. Hoje, aos 36 que eu faço faculdade, né, e aos 36 que eu estudo e que eu dou aula e que eu tô super empenhada para aprender cada dia mais. Aos 37 eu estarei me formando na faculdade, enquanto tem jovens com 18, 19, 20, sei lá, 21 que estão aí com seu diploma na mão. E às vezes Deus guarda tudo pro final. Não o final da sua vida, não é isso que eu tô falando, mas pro momento de maturidade espiritual. Que é essa maturidade. É a maturidade que vem de Deus. É aquela maturidade que vem quando a gente entende que, quando a gente tem Deus, né, que Ele é a paz que excede todo o entendimento. É quando a gente sente paz quando acorda, quando a gente consegue acordar, independente do problema que a gente esteja passando, os nossos lábios são para agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, sem pensar no tamanho dos problemas que você está enfrentando, porque todos nós temos as nossas lutas diárias, né? Então, Deus pode estar preparando coisas grandiosas e maravilhosas agora na tua vida, ou mais para frente.
Se ainda não aconteceu, é porque não está no momento certo, ou você ainda não conseguiu atingir um nível de maturidade, de vínculo, sabe, de relacionamento com o Senhor, de confiança, de entrega, sabe, para que Ele possa realizar. Porque também tem esse lado, quando a gente entrega a nossa vida, nossos sonhos, nossos planos, a gente precisa o quê? Abrir mão de muita coisa. Eu abri mão do meu canal quase monetizado porque Deus falou para mim, filha, eu quero você para mim. E muitas vezes eu não entendia, Senhor, mas como assim? O Senhor me quer para você? Como isso? Como que eu faço? Porque é o que eu falo, às vezes a gente tem planos normais, de como todo mundo, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer concurso, eu tenho que trabalhar, tenho que ter um bom emprego, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Sempre se comparando com a sociedade, se comparando com os outros. Mas Deus pode ter um chamado exclusivo para você na sua vida, que não vai ser hoje aos 20, talvez seja aos 40. Né? Temos tantos casos aí de empreendedores que conseguiram sucesso depois de 60, 70 anos. Né? Tem pessoas terminando a faculdade com 75, sabe? E você aí com pressa de quê? Se Deus sabe a hora e o momento certo de te dar a vitória, de te dar a glória. Então, o momento que a gente vive hoje é o momento de buscar, de estarmos ali confiando, entregando e dando os primeiros passos rumo a essa vida que Deus tem pra gente, né? Rumo a esses sonhos, esses planos que Deus tem para a nossa vida, né? Deixar Ele conduzir, tentar tirar o peso, né? De sempre tem que ser pela nossa força, pela nossa mão, né? E deixar Deus agir, Deus trabalhar. Nossa, mas eu gravei um vídeo hoje, não teve nenhuma visualização, que bom. Nossa, se fosse no outro canal já teria várias. Mas Deus pediu, Deus mandou que eu fizesse. E Ele falou, só vai. Hoje de manhã eu estava orando e eu falei, Senhor, por favor, me manda resposta, me manda um sinal. E todo versículo que eu abro, Deus sempre fala, seja forte e corajoso, porque eu irei contigo. Ou então, seja forte e corajoso, que eu irei à tua frente. Então, eu não quero saber se tem pessoas aqui, se não vai ter. Eu pedi a Deus que viessem pessoas que estivessem sedentas pela sua palavra e que eu fosse digna de vir aqui, né? Se Ele assim me permitisse, passar um pouco da palavra de forma mais descomplicada para vocês. E assim Ele permitiu e assim Ele ordenou que eu fizesse. E por isso eu tô aqui hoje. Então, aos 36, vivendo as maravilhas de Deus para minha vida, para minha família. Meu marido começou também com 37. Então, tudo tem o seu tempo. Acima do céu e abaixo do céu. Tudo que a gente liga aqui embaixo é ligado lá em cima. Então pensa bem, reflita nos seus sonhos, nos seus passos, o que você tem feito, como anda o seu relacionamento com Deus. Você tem louvado, você tem espraguejado, você tem culpado ao Senhor pelo que você tem passado? E eu desejo que você tenha entendido, que essa palavra tenha tocado o seu coração, tá? E é isso, fiquem todos com Deus. Quando vocês tiverem pedido de oração, gente, me manda no Instagram, que eu vou deixar o link aqui, me manda lá na mensagem, que eu sempre tô orando por todos vocês, tá? Eu tinha esse hábito no meu outro perfil, no meu outro canal, as pessoas já me buscavam por isso, tá? E eu mando um áudio, eu oro junto, e assim, eu desejo que encerrar esse vídeo pedindo ao Senhor que Ele te leve a paz que só Ele pode dar, para que você consiga ter clareza e discernimento sobre a sua vida, sobre os seus projetos, tá? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Beijo, beijo.